Bora conversar? Cada vez mais eu tenho certeza de que o ambiente que a gente está é totalmente favorável ou não para o nosso crescimento. Eu comecei a me lembrar da época que eu trabalhava numa agência de publicidade e tudo que eu queria na vida era chegar o final de semana, obviamente para descansar, ou chegar uma sexta-feira porque eu ia sair, beber em algum bar aqui de São Paulo e ficar lá até encher a cara, enfim, e voltar para casa, né, cansada da minha semana. E todas as pessoas que estavam naquela empresa, todas aquelas pessoas que faziam parte do meu ciclo de amizade, eram pessoas conformadas com um determinado salário, porque eu só preciso daquele dinheirinho, se eu tiver um dinheirinho ali para me manter, tá tudo certo. Eu preciso ir num bar porque essa é a minha diversão, essa é a minha válvula de escape. Eu preciso do final de semana porque eu odeio as minhas segundas-feiras. E eu me vi dentro de um ciclo durante muitos anos, assim, todos os anos, desde a época que eu estava na faculdade até a época de me formar e depois, que foi a época que eu trabalhei de empresa em empresa tentando me encontrar de fato. E eu percebo que eu era exatamente um espelho dessas outras pessoas. Eu me tornei ou eu era exatamente igual a essas pessoas. Eu tinha naquela época, por muitos anos, o mesmo pensamento daquele salário, daquela falta de ambição, daquela conformidade com aquela vida, né? Se o mercado é um mercado que paga pouco, que é um mercado que paga isso, ok, é isso, então, como se eu não tivesse responsabilidade sobre a minha vida. Como se todo o mundo externo fosse muito mais forte do que as minhas próprias decisões. E hoje eu vejo que durante muitos anos isso aconteceu. Eu tinha esse ambiente e esse ambiente me moldava e moldava a minha realidade, que na época, obviamente, era uma realidade que não me permitia nem sair da casa dos meus pais por conta do salário, por conta da cabeça, por conta da falta de ambição e por conta de simplesmente torrar todo o dinheiro que eu ganhava em bares e happy hours e saidinhas, e essa era a minha vida. Depois que eu me formei, depois de um tempo, algo começou a me incomodar. Sabe quando você começa a se questionar e falar, cara, sério que a vida é meio que só isso? É como se você vivesse grande parte da sua vida esperando por algum micromomento, micromomento de felicidade. Será que era só isso? Será que não era possível eu olhar com um novo olhar para aquilo, um novo foco, olhar numa nova direção? Aquilo começou a gritar muito grande dentro de mim. Foi quando, na época, eu pedi demissão e falei que eu nunca mais voltaria para o mundo corporativo e eu simplesmente não falei mais com ninguém daquelas pessoas, ninguém. Cortei um ciclo total, eu não sei se é um defeito, se é uma qualidade, enfim, só sei que sou eu tenho zero apego com amizades, zero apego com essas coisas, então muito facilmente eu rompo um ciclo de amizade, eu não me apego. Isso nunca foi minha prioridade. A minha prioridade, depois daquilo, sempre foi como que eu posso melhorar, como que eu posso me tornar uma pessoa melhor. O que Deus quer de mim nessa vida, né? O que eu vim fazer aqui, o que eu posso contribuir com as pessoas, como que eu posso crescer, como que eu posso expandir, como que eu posso ter uma família próspera, tipo, como que eu posso ser mais da minha vida. Então, como esse passou a ser o meu propósito depois de um tempo, a amizade para mim, tipo, não sei se eu falar assim, caguei, sabe? É ruim falar, mas é meio que isso, sabe? Parece que é uma frieza dentro de mim. E isso fez com que eu saísse muito facilmente, depois que eu me despertei, obviamente, porque eu fiquei por muitos anos presa em ambientes que não favoreciam o meu crescimento. Quando eu despertei para isso, isso foi muito forte para mim. E hoje a tolerância passou a ser quase que zero quando eu percebo que eu estou num ambiente que não favorece o meu crescimento. Não sei se você está passando por isso, né? Se você já passou por isso, se você está sentindo isso, estou expondo aqui o que eu sinto, mas a partir do momento em que você começa a ser mais sensível para perceber, você logo percebe se aquela amizade é uma amizade
que deu match nos seus valores, naquilo que você acredita, na vida que você está traçando para você. Se faz sentido levar aquela pessoa junto ou se aquilo é só, sei lá, se for só para passar tempo e beber uma cerveja num bar, tipo, cara, eu não tô afim. Não tô afim. Eu não sei se é porque a gente passa dos 30, a gente fica velho, né? A gente fica velho, chato e quer outras coisas para nossa vida, mas esse tipo de amizade para mim não existe mais e eu acredito que até por esse motivo eu me tornei uma pessoa de pouquíssimos amigos, tipo, nada. Eu acho que não dá nem para contar numa mão, né? A pessoa que não tem muitos amigos mesmo, pode ser esse um dos motivos. Um dos motivos também de você perceber se o parceiro que você tem, se a pessoa que você escolheu para ser o seu marido, a sua esposa, é uma pessoa que está caminhando junto com aquilo que você acredita que é uma vida bacana, aquilo que você acredita que é um valor para você. Se você é uma pessoa que traçou ambições, sonhos para conquistar, não importa se quem está do seu lado também tem a vibe empreendedora, porque de repente não tem e está tudo bem. Mas é a energia, a intenção, a ambição, os valores. Até isso você começa a olhar e você não vai mais tolerar, porque você vai olhar para o lado e falar, cara, eu estou do lado de um parceiro, estou do lado de uma parceira que vai impedir o meu crescimento. Se você começar a destoar demais da energia dessa pessoa, você vai olhar e perceber que essa pessoa fica para baixo. Existem sintonias. Se você começa a elevar e a pessoa fica para trás, ou essa pessoa vai te puxar, ou você deverá, né, carregar essa pessoa junto com essa energia. Mas muito mais facilmente você passa a perceber se a pessoa que você escolheu para estar do seu lado é uma pessoa que vai caminhar junto com você para os seus objetivos. Parece que é como se a gente tirasse uma venda, assim, tipo, sabe quando você está numa estrada com uma neblina e você não enxerga um palmo na sua frente? Quando você começa a despertar para essas coisas, a entender o que você quer de verdade, a não ser moldada pelo que o ambiente está colocando ali dentro de você, e você se destaca do ambiente. E aí você começa a se priorizar e a se colocar somente em ambientes que fazem sentido para você e que favorecem e contribuem para o seu crescimento. A partir daí você vai escolher as mesas que você senta, os eventos que você vai, as amizades que você vai sair, quais são os tipos de assuntos que vocês falam quando vocês estão juntos. Qual é a prioridade? É só sair para encher a cara e beber? Isso faz sentido para você? Isso favorece seu crescimento? Pode ser que você esteja morando com seus pais e perceba que enquanto você estiver ali, o seu crescimento está limitado. Pode ser que você conviva com pessoas próximas, com parentes que são totalmente tóxicos para o seu crescimento. E é óbvio que isso é muito mais desafiador do que uma amizade, você deixar para lá e naturalmente a vida vai fazer com que vocês, né, vão para caminhos diferentes. Se é um marido, se é uma mãe, se é um pai, se é um parente, é muito mais desafiador a gente respirar, entender e seguir outros caminhos que não sejam próximos dessa pessoa, porque a vida e o que você está construindo é só sua. Como eu falei no começo desse vídeo, em alguma parte dele, enfim, quando a gente se desperta para isso, a gente tende a se sentir mais sozinha. A gente tende a sentir que o nosso caminho está sendo solitário. Porque a gente está abrindo espaço para encontrar novas pessoas, para fazer novas conexões, porque a gente tem que entender que não estamos sozinhas. Existem diversas outras mulheres, diversos outros homens, empresários, ou enfim, com a mesma vibe que você, com a mesma energia. A gente só precisa se colocar à disposição para encontrar essas pessoas, para criar essas conexões, para sair de uma bolha que a gente estava. Eu fiquei muitos anos presas numa bolha em que eu ficava fazendo conta, ganhando tipo R$2.000 por mês,
fazendo conta de tipo, como que eu vou conseguir sair da casa da minha mãe ganhando R$2.000 por mês? Eu lembro exatamente de pegar um caderninho e fazer essas contas. E eu não conseguia fechar. Tipo, caraca, como que seu trampo aqui... Tipo assim, é como se minha cabeça não conseguisse pensar em novas possibilidades de renda, em novas possibilidades de negócio, em novas oportunidades. É como se, tipo, cara, é impossível, eu só ganho R$2.000, como que eu vou viver? E é uma venda. Então, quando a gente tira essa venda, a gente começa a buscar outras possibilidades, a conhecer outras pessoas e realmente não aceitar o que a gente não quer aceitar. Não tolerar a amizade que a gente não quer tolerar. Tipo, só para fazer sala, só para deixar o outro confortável, só para não desagradar, só para... Mano, sério, cara, eu não sei você, mas eu já tô com 32 anos e eu tenho um pouquinho de pressa, sabe? Tipo, preguiça dessas pessoas, preguiça, deixa cada um na sua vibe, quer ficar atrasado, fica atrasado. Quer se preocupar só com política e deixar a sua vida digitar por isso, beleza, boa sorte. Quer estar num trabalho e só reclamar do trabalho, que está infeliz do trabalho e nunca fazer absolutamente nada para mudar, para procurar outra oportunidade, beleza, fica na sua, mas comigo não vai andar porque eu não tô afim. Tipo, tenho outras coisas para pensar, tenho outras coisas para acelerar, porque tem muitos sonhos ainda dentro da minha lista que eu preciso realizar e ficar reclamando, ficar empacada, não faz parte dos meus planos, não faz parte dos meus projetos. Me conta aqui nos comentários se você viveu ou se você vive isso, a sensação de que um ambiente te prende, impede com que você prospere, se de repente algum relacionamento está fazendo isso com você, seus pais, amizade, se é o seu marido. Me conta se você conseguiu se desprender disso, como que você conseguiu fazer isso, enfim, compartilhe aqui comigo. Espero que você tenha gostado do desabafo de hoje, para que a gente, se importe menos assim com esse tipo de pessoas e foque muito mais no nosso crescimento, em tudo que a gente tem para construir ainda pela frente, um monte de vida que a gente tem para transformar com a nossa energia, com o nosso trabalho, né? Sem mediocridade. A gente quer muito mais, a gente quer o topo, não é mesmo? E a gente se vê no nosso próximo papo. Até lá!